violência que ele usava. E por isso os Estados Unidos, bom, entre outras questões, também entrou na guerra. Mas vamos trazer para cá. Será que nós temos violência escalonada na cidade? Como é que a gente para isso? Então, quando nós estávamos no slide anterior, da desobediência civil, de exigir das estruturas que consigam desenvolver seus papéis, de fazer com que as instituições jurídicas desenvolvam as suas ações e o seu poder, isso tudo parece que caminha bem até um certo momento. E este momento é a violência escalonada. Quando você tem essa violência escalonada, que hoje a gente poderia usar um terminho mais bonitinho, organizada, né? Parece que é difícil você romper. Parece que é muito difícil você superar isso. Como é que a gente faz para superar? E esse foi e é ainda um dos grandes problemas de todos os movimentos pacifistas. Na Europa, no Japão, na Ásia, nos Estados Unidos, no Brasil. A violência não é só bélica ou física. A violência é também psicológica, econômica, social, de gênero. Então, esse conceito da violência que saiu do âmbito da guerra entre Estados e se expandiu não só da violência física, como para a violência econômica, tecnológica, de gênero, etc., a formação desse pensamento via Unesco, via os tratados que foram desenvolvidos junto à ONU, via as organizações de armamento e anti-armamento, hoje se traduzem nesses indicadores e em outros tantos. E hoje forma a nossa forma de ver o mundo. Essa forma de ver o mundo é um pouquinho diferente da forma de ver o mundo de outros países. Essa forma de ver o mundo é uma forma de ver o mundo um pouco nossa, um pouco ocidental. Tanto que a expressão Carta de Direitos Universal, de Direitos Humanos Universal, ela vira e mexe sendo questionada, apesar de que a consolidação da carta, foram convidadas pessoas de todas as partes do mundo, eles tiveram muitos cuidados com referência a isso, todos foram ouvidos, foram acrescentando e foram fazendo a carta. Mas você tem hoje poderes institucionalizados que questionam e dizem, não, isso é uma manifestação ocidental, isso não é uma manifestação universal. Portanto, nós vamos ter que rediscutir isso. Bem, aqui eu tenho dois contrapontos sobre a questão da violência. O primeiro é, negar o jeito de ser, de estar do outro é uma violência. Impor ao outro um determinado papel social, ou um papel econômico, ou um papel cultural, é o resultado desta violência, dessa imposição. Então, eu acampo impondo para você o que é aquilo que você será. A outra vertente é, ao mesmo tempo que identificar-se com os distintos laços históricos, emotivos, culturais, sociais, familiares e dos distintos âmbitos, fazem com que a sua identidade seja constituída. Então, o resultado disso é que, por um lado, você tem um extremismo muito grande que diz, você será assim, você é assim, e você terá estas funções na sociedade, versus um outro conceito que foi desenvolvido no decorrer dos anos que diz assim, olha, você pode ser e absorver diversos âmbitos, ter a sua história, ter os seus princípios, mas isso não te desconfigura. Pelo contrário, é exatamente isso que vai formar a sua identidade. Essa multiplicidade, esses múltiplos que te formam, eles não te fragmentam. A outra vertente diz não. Os múltiplos, você conviver em diversos âmbitos, te vai fragmentar e sua identidade será muito frágil. Isso não vale a pena. O que é que vai valer a pena então? Vai valer a pena você ter apenas uma doutrina e seguir apenas uma regra. Então, o debate dessas duas correntes, que até então parecia que a segunda estava tomando fôlego, hoje você tem exemplos de que estão ocorrendo nas relações internacionais de que não é bem assim, e que, por isso, essa conquista necessita ser contínua. E não necessita ser contínua lá no deserto, não. Necessita aqui. A ascensão do fascismo e do nacionalismo acentuaram a discordância entre esses dois movimentos.
E o cenário da violência escalonada da Segunda Grande Guerra, a Guerra Fria e etc., fez com que isso tudo que nós temos como cultura hoje se fortalecesse. E se fortaleceu por quê? Porque os resultados sobre a paz se reorientaram. Então, você tinha o Estado e você tinha o requisito segurança. Então, era Estado e segurança os dois principais eixos de discussão sobre o que é paz e o que não é paz. Com a questão da guerra, do nacionalismo, do fascismo, e com tudo o que ocorreu com a Guerra Fria, né, você teve um movimento muito forte e que foi reorganizando aquilo que nós devemos estudar sobre cultura de paz. Por exemplo, a Unesco e as outras instituições relacionadas à ONU, várias instituições não governamentais que começaram a trabalhar fortemente nisso, tanto no âmbito mundial como no local, e a própria Declaração dos Direitos Humanos, que, no fundo, foi um referencial e, até então, é um marco. Hoje mesmo foi citada, né, está lá em um dos índices. O resultado disso é que as ações não violentas para combater a violência foram muito discutidas. E aqui você tem o teatrista Bertolt Brecht, que era um dos grandes manifestantes desse pacifismo. Você tem Albert Einstein, que também tinha forte presença nessas discussões. E o que resultou dessas discussões? Uma das discussões, um dos resultados foi algo terrível, que é nomeado embargo econômico, que é aquilo que alguns países fazem bloqueios econômicos a um determinado país para forçá-lo a fazer aquilo que os outros países querem que ele faça. Né? Isso se tornou um ato de violência, às vezes, eficaz e mais perverso do que simplesmente você ir lá e bombardear. Né? Tornou-se uma ação extremamente violenta. Mas, de qualquer maneira, né, no processo histórico, foi isso que ocorreu. Galdon nos traz esse conceito que ajuda a gente a entender o porquê somente o papel da Unesco, a Unesco, todas as outras instituições, todos os esforços feitos para superar a cultura da guerra e impor a cultura da paz, não eram suficientes. Porque ele disse assim, existem dois tipos de paz, a paz negativa e a paz positiva. Então, não resolve o indivíduo simplesmente não criar confusão. Isso somente não resolve. Não resolve ele ficar na casa dele. Se ele faz isso, ele cultiva a paz, vamos dizer assim. Mas é uma paz negativa, porque ela não é uma paz transformadora. E você tem a outra paz, que é a paz positiva. Então, para Galdon, a paz positiva era feita por aquelas pessoas que promovem a paz, que procuram incentivar os outros nesse caminho, porque são conquistas diárias. Então, muitos de nós, às vezes, observamos esse fato na sociedade. E esse fato na sociedade, ele se vê em que, mesmo que você tenha um grupo grande de pessoas que não valorizam, que não querem e que tenham resistência às questões de violência, mas parte desse grupo se omite e fica sem esse poder transformador, o que significa uma paz negativa, e a outra parte é que tenta então respirar, tenta então dar força àqueles movimentos mais pacifistas e aquelas conquistas que necessitam de maior ganho. Ok? Um outro pensador muito importante nesse processo foi, né, o brasileiro Paulo Freire, que dizia que é através da educação problematizadora que você vai criar um processo de análise das estruturas socioeconômicas. Então, ele foi um grande marco nesse processo do entendimento de paz, porque ele atuou na questão educativa, porém de uma forma extremamente precisa nessa questão da educação problematizadora. Surgiram novas guerras, veio o conceito do terrorismo diferente de violência, estoura no Brasil e no mundo os conceitos de corrupção, de economia e Estado paralelo, que são aquelas economias, aqueles Estados que vivem paralelamente ao Estado oficial, né, que declaram então que hoje o comércio não vai abrir.
comércio não abre, porque eles dominam aquele pequeno território. E aqui você tem, então, será que nós temos aqui no nosso município novas guerras? Será que nós temos aqui no nosso município órgãos que conseguem mobilizar e movimentar, porque são duas instâncias diferentes,